Você aí já parou para pensar na importância de um datasheet na hora de fazer um reparo? Não? Então assista esse vídeo e veja as informações importantes e relevantes que a gente pode encontrar na folha de dados de um componente. Salve galera do canal, beleza? Então antes do vídeo começar, aqueles recadinhos de sempre, não se esqueça de clicar aí no botão de se inscrever, caso ainda não seja inscrito, e já deixa o like que esse vídeo aqui vai ser bem bacana. Mas eu quero mostrar para vocês aí, como eu falei na introdução, a importância de usar um datasheet na hora do reparo. Muita gente nem sabe o que é isso, então primeiro eu vou explicar o que é e depois a gente vai fazer alguns testes importantes. Bom, o datasheet, pessoal, nada mais é do que uma folha de dados do componente, onde descreve características elétricas, os terminais e as funções de cada um deles e também as especificações, como numeração, aplicação, entre outras coisas. Nada mais do que um esquema elétrico, podemos dizer assim. Então, todo componente, quando ele é lançado, quando ele é fabricado pela ST, pela Infineon ou por qualquer outro tipo de fabricante de componentes, com toda certeza ele vai vir com um datasheet. Pode ser que esse componente ele venha mascarado, venha com um número ali exclusivo para uma montadora de centrais, para uma fabricante de centrais, mas em via de regra sempre vamos conseguir encontrar datasheets perdidos aí no Google. Então eu quero mostrar para vocês aqui um teste rápido, simples e fácil, mas que tem um uso básico ali, a folha de dados do componente. Nós vamos falar de um sistema de controle do corpo de borboleta de uma central ME 7.5.30. Bom pessoal, então aqui eu fiz já a ligação da caixinha, essa caixinha aqui que eu já tenho usado em vários vídeos, a galera já até conhece. Fiz a ligação aqui do módulo, tá? Uma ligação bem tranquila. O esquema elétrico vai ajudar vocês. Aqui basicamente eu coloquei a alimentação, tá? Fiz uma ligação aqui de um relé. Então esse relézinho aqui ele está simulando pra gente aí uma carga básica ali no motor do corpo, tá? E o componente que eu quero analisar aqui com vocês é exatamente esse aqui, tá? Esse componente aqui, pessoal, fazendo o mapeamento dele, ou seja, fazendo aqui uma engenhariazinha reversa aqui, batendo continuidade, você vai encontrar essa peça como sendo a principal responsável pelo acionamento do corpo, tá? Eu vou virar ela aqui para a gente poder analisar a peça da forma como ela se apresenta. Então, o número do componente é esse aqui, é um L9929, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Como o datasheet desse componente aqui vai ajudar a gente a fazer um teste bem bacana. Vai realmente ajudar a gente aí a ter uma noção dos terminais de entrada, ou seja, o terminal que o processador manda sinal para esse componente aqui para ele funcionar, para ele ativar o corpo. E também dá até para a gente saber quais são os terminais que controlam o corpo de borboleta, ou que controlam o motor do corpo. Bora ver o datasheet ali na internet e depois a gente já faz um teste básico, faz algumas análises aqui. Para a gente buscar o datasheet, a gente vem aqui no Google, tá? Vamos procurar aqui, o número da peça L9929. A gente coloca aqui a palavra datasheet, desse jeito, PDF. Beleza, a gente vai abrir aqui o primeiro PDFzinho que aparece. E aqui a gente tem o número da peça, L9929. É um controlador bridge, que seria basicamente aí um driver, um transistor com vários transistores internos aí, tá? A nossa cápsula é essa aqui, é o Power SSO24, tá? Aqui tem algumas explicações da função dele, ele trabalha aqui para controlar, de forma bem bacana aqui a corrente contínua, enfim. Tem aqui toda a configuração de teste dele, tá? Depois vocês podem traduzir isso aqui, pega um pedaço do texto, joga lá no Google Tradutor e faz a festa aí, tá? Aqui é a esquemática, a visão em bloco ou diagrama em bloco dele, tá? Aqui são as entradas, saídas, alimentações e tudo mais.
mas o que a gente gosta de ver mesmo é isso aqui, ó. Essa configuração aqui, ó, que é a conexão dos pinos, tá bom? Aqui, pessoal, a gente tem, ó, em todo datasheet a gente tem uma tabela de descrição de função. Então, pelas siglas, ó, GND é ground, aqui é o SPI clock, né, o SCK/SF é o SPI clock. A gente tem o IN1, que seria input 1, entrada número 1, não conectado, o NC, o VS aqui, ó, supply voltage, que seria suprimento ou fornecimento de tensão. Então, esses pinos aqui recebem a alimentação positiva, né? Pino 5, 6 e o pino 19, né? A gente tem aqui o pino 3 como sendo uma entrada, a entrada número 1. A gente tem aqui o pino 7 e 8 como sendo saída número 1. Então já tem uma coisa importante aqui. Pino 15 é o modo de diagnóstico. Então esse componente aqui ele faz um diagnóstico de corrente. Ele consegue monitorar a corrente e informa para o processador se está ou não com algum defeito, com algum problema no consumo de corrente, e aí o processador corta o sinal para ele, né? Ele tem aqui, ó, no 22 o input número 2 e o output 2. O que é importante para a gente aqui? Muito importante para a gente fazer os testes, saber quem é a entrada e quem é a saída. Então, entrada 1, que é o pino 3, né, corresponde à saída 1, que é o pino 7 e 8. Ou seja, em outras palavras, imagina o seguinte aqui, ó. Imagina que o processador vai mandar um sinal aqui no pino 1, um sinal pequeno de baixa intensidade, baixa tensão também, né? Pelo pino 3. E pelo pino 7 e 8, eu vou ter o reflexo dessa entrada saindo pelo 7 e 8. Ou seja, imagina que eu tenho aqui um sinal entrando e aqui ele vai ser a ativação desse sinal, a saída correspondente a esse sinal aí, tá? Teoricamente ele tem que estar ligado ao motor do corpo, tá? Independente dos pinos ali, isso aí não vai fazer diferença nenhuma, mas teoricamente o pino 7 e 8 tem que estar ligado lá, assim como o 17 e o 18, ó, que são saídas 2. Dito em poucas palavras, pino 7 e 8 vai ligar uma parte do corpo, uma parte lá do motor do corpo, pino 18 e pino 17 vão ligar a outra parte do corpo. Como a gente está falando aqui do módulo do 7530, né? Provavelmente o 7 e o 8 vão bater continuidade lá com o bocal, ou no pino 66 ou no pino 80. Assim como também o 17 e o 18 vão bater continuidade lá com o bocal do módulo, no pino, como eu falei, 66 ou 80. Legal, né? Então já dá para a gente saber que esses pinos aqui tem que ter continuação ou tem que ter continuidade lá com o bocal. Input 2 é a relação da saída 2. Então, o processador vai mandar um sinal aqui no pino 22 que vai ser refletido na saída 2, pino 17 e 18. Então é muito louco, você consegue pelo datasheet aqui ver muita coisa bacana. Por quê? Ele vai te dar toda a pinagem. E um diagnóstico para ir muito mais além é você ter essa noção de como exercitar o teu conhecimento aqui nos datasheets. Tá? Ou nas folhas de dados, né? Vamos falar o brasileiro mesmo, o português aí. Folha de dados, tá? É basicamente o esquema elétrico da peça. Então, pessoal, vocês podem muito bem fazer banco de dados de datasheets aí de forma bem tranquila, né? Fazendo o quê? Como eu mostrei para vocês, vocês vão baixar ele aqui, né? Vocês vão primeiro localizar, depois você vem na seta aqui, ó, fazer download, ó. Clica nele, escolhe um local, bota aqui um nome, né? Ó, por exemplo, data. Opa, escrevi errado aqui, ó. Datasheet L9929. Posso colocar aqui, ó. Driver corpo de borboleta. Aí posso colocar aqui, ó. Bosch ME 7.5.30. Acabou. Já tem aqui um belo de uma informação, o datasheet, né? E aí, pessoal, vocês entendendo isso aqui, entendendo a forma de trabalho dele, fica muito mais fácil a gente conseguir fazer um diagnóstico um pouco mais aprofundado. Então agora que a gente já descobriu o datasheet, agora que a gente já entendeu para que serve alguns pinos, não todos, a gente não foca em todos, foca em alguns mesmo, e
Basicamente o que é importante para a gente aqui é ver se na entrada 2 está vindo um sinal do processador e precisamos saber se está liberando pela saída 2 um sinal compatível. A mesma coisa aqui, ó. Preciso saber se na entrada 1 vem um sinal do processador para armar a peça e se pelo 7 e pelo 8 está sendo liberado algo compatível com essa entrada. É isso. Vamos testar na prática agora para ver se tudo que a gente viu aqui no datasheet está correspondendo com o módulo ali. Olha só que bacana, pessoal. Segundo o que a gente viu no datasheet, ó, aqui ele está de ponta cabeça, tá? Então o terminal número 1 é esse aqui, ó, tá? Terminal 1. A gente pode perceber que as saídas que vão para o corpo são basicamente duas, né? Teoricamente a gente tem duas. Então a gente tem aqui, ó, o pino 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Mas as saídas aqui é o 7 e o 8, seriam esses dois pininhos aqui. Pode perceber que eles estão interligados a um capacitor. Depois a gente vai fazer aqui uma continuidade para ver se realmente ele vai até o pino que corresponde de fato ao corpo de borboleta, tá? E a segunda saída que nós temos ali está relacionada ao pino 18 e 17. Então, se a gente for contando aqui, ó, da bolinha, né, que representa o pino 1 até aqui, a gente tem 12 pinos. Aí a gente conta do outro lado, ó, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, tá vendo? Tá interligado por essa trilha, passando por esse capacitor aqui, né? Na verdade o capacitor está em paralelo, provavelmente com essa extremidade aqui aterrada. Então, os dois circuitos são idênticos, duas saídas, né, sendo utilizadas para acionar o corpo. Agora o que eu preciso saber, né? Se realmente esse pino 17, 18 e o pino 7 e 8 batem continuidade aqui com o bocal. Se eles realmente vão até o bocal nos pinos que correspondem ali o controle do corpo de borboleta. Bom, eu vou fazer o teste rápido aqui. Se você prestou atenção no começo que eu falei aqui, esse relé ele está simulando o que seria a carga do corpo, tá? Então, teoricamente, esses dois fios aqui estão ligados até o bocal no pino 66 e no pino 80, tá? Se você bater o olho no esquema elétrico desse carro, eu não vou colocar o esquema aqui, mas se você procurar o esquema elétrico dele, você vai perceber que o controle do corpo sai de fato, ou são acionados pelo pino 80 e pelo pino 66, tá? Então, aqui basicamente eu tenho uma extensão desses dois pinos, sem mistério nenhum, né? O que eu vou fazer então, ó? Multímetro, escala de continuidade, eu vou aplicar diretamente aqui, ó, no ponto que a gente comentou, ó. Então eu estou pegando aqui, ó, diretamente no componente, encostando aqui, ó, no pino 7 e 8. Esse pino então tem que ter ligação aqui com o corpinho aqui, né? Com o meu motorzinho de corpo aqui bem fuleiro, né? Mas ele tem que ter ligação aqui com esse relé. Ó, aqui não bateu continuidade. Vamos ver no outro aqui, ó. Ó. Cara, perfeito. Então, pessoal, já deu para perceber que lá no datasheet está corretíssimo. O pino 7 e 8 tem que ter ligação direta com o corpo, sem choro. E o outro pino que a gente tem que ter ligação direta com o corpo de borboleta seria o 17 e o 18. Então, contando aqui, ó, nós vamos para o outro lado. Esse aqui é o 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Né? Se você não recordar, é basicamente naquele ponto que une aqui os dois terminais. Ó. Então, vou encostar aqui. O outro pino aqui ele tem que ser uma ligação direta com aquele ponto lá. E ó, realmente né, pessoal? Então, comprovamos o seguinte, que o datasheet já me deu a letra aí, ó. Ele já me falou que realmente dessa peça aqui, eu tenho que ter uma ligação com o atuador que eu vou ligar pelo pino 7 e 8 dela e pelo pino 18 e 17. Então já cravamos isso aqui. Então olha só o que acontece. A gente acabou de comprovar, né, que do pino 7 e 8 a gente tem uma ligação lá fora com o bocal, pino 66, né? E a gente acabou de comprovar aqui que o pino 17 e 18 também vai lá para o bocal, né? A ligação ali é direta, a gente comprovou isso no teste. O datasheet ele fala o seguinte para a gente, ó, que para que haja um acionamento aqui no pino 7 e 8,
que a gente chama ali, ó, podemos até ver de Alt 1, o que tem que acontecer? Tem que ter uma entrada no pino 3 aqui, ó. Uma entrada 1. Então, o pino 1, 2, 3, esse pino aqui, ele faz o quê? Ele recebe um sinal aqui do processador, ó. Não sei que pino é do processador, dá para descobrir, mas eu não sei a princípio. Mas o que eu sei é que o datasheet me fala que o processador manda um sinal aqui para o pino 3, um sinalzinho de baixa intensidade, um sinalzinho pequeno, que vai ser responsável por fazer o chaveamento acontecer aqui no pino 7 e 8. Né? Por quê? Input 1 não tem como sair pelo Alt 2. Input 1 tem relação com o Alt 1. A mesma coisa acontece aqui, ó, do outro lado no Input 2. Que coisa legal, né? Ó, o pino 22 aqui. Então, esse aqui é o pino 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ó. Esses aqui estão interligados. A gente acabou de comprovar que aqui existe uma conexão com o bocal. É uma conexão direta lá para armar o corpo. Mas quem faz esses dois terminais aqui liberarem tensão lá para o corpo é o processador mandando um sinal aqui, ó, no pino 22. Então aqui, ó, 24, 23, 22. Ó. Então tem uma trilhazinha que desce, ela chega até aqui, se eu não me engano. Então essa bolinha aqui ela vai ter uma conexão com o processador. Por aqui, né, através de um comando do processador, vai entrar um sinal de baixa intensidade para fazer com que haja uma saída aqui no terminal 17 e 18. Legal, né? Uma coisa que é importante é que o datasheet ele praticamente crava para a gente todas as conexões. Né? Então, quando você consegue localizar um datasheet e você tem uma peça ali com um possível defeito, você consegue testar a peça inteira. Consegue testar todos os elementos dela. Inclusive a alimentação dessa peça aqui, né? Uma coisa importante é o teste da alimentação. E a gente viu ali no datasheet que a gente tem ali o pino 11, 12, pino 14 e pino 13, né, que seriam aqui as extremidades, né? Então eu teria aqui, ó, o 11 e o 12 aqui, e aqui embaixo 13 e 14 sendo aterramentos. Ó, e dá para ver nitidamente que eles estão praticamente linkados com esse pedaço da placa aqui, ó, que é o aterramento mesmo, tá? E a gente tem um outro padrão aqui, ó, no pino 1, 2, 3, 4, pino 5, pino 6 e o pino 19, que são alimentações, né? E a gente pode perceber o seguinte, ó, tá vendo que o pino 5 e 6, ó, estão interligados aqui com o lado positivo do capacitor, ó. Não tem nem por que testar aqui, né, pessoal? Mas só bater o olho você já consegue ver, ó. Se esse lado aqui do capacitor é positivo, na hora que ele for carregado, ele vai liberar alimentação positiva para esse ponto aqui. E com certeza esse ponto e esse têm continuidade. Então a gente já consegue perceber que quem fornece alimentação para esse componente aqui armar, funcionar, é claro, é lá a bateria, é o sistema, só que esse capacitor está intimamente ligado para manter a carga ideal, para manter a carga adequada aqui. Então, a alimentação entra no 5 e no 6, 12 volts, entra no 19, também 12 volts. Aí a gente tem aqui, ó, 11, 12 sendo aterramentos, porque o datasheet me comprovou isso, né? E temos aqui o 13 e o 14 também sendo aterramentos. A gente tem aqui, ó, o 7 e o 8 sendo o sinal que ativa um pedaço do corpo, né? Um potencial do corpo. A gente tem aqui também, ó, 18 e 17 sendo outra parte que vai armar o corpo. E a gente tem aqui o pino 3 como sendo a ativação desse lado, digamos assim, né? A ativação do pino 7 e 8 para armar o corpo. E a gente tem aqui o pino 22 como sendo o sinal que vem do processador para armar o outro lado, para armar o pino 17 e 18 para também acionar o corpo. Claro que esse sinal que vem do processador ele é calculado, né? Ele leva em conta um monte de coisas, um monte de fatores. Temperatura, o próprio pedal do acelerador. Mas se eu quiser fazer um teste bem rápido aqui, é só alimentar o módulo. O corpo ele tem que fazer aquele movimento inicial quando você liga a chave, é natural. Então, com certeza eu consigo ver um sinalzinho aqui, um sinal de ativação para o corpo. Vamos ver isso acontecendo para a gente finalizar essa aula aqui.
Então olha que setup de teste doido, né, galera? Não liga pra bagunça não, mas eu gosto de mostrar para vocês aqui que aqui é raiz, né? Não tem muita firula, dá para fazer muita coisa bacana com esse setupzinho que vocês estão vendo aí. Então não tô com simulador, não tem simulador de linha leve. Vou usar a caixinha OBD, que vocês já devem ter visto em algum outro vídeo aí, tá? Essa caixinha que ela simula a alimentação. Isso aqui já está ligado à fonte, tá? Não vou mostrar a fonte ali, que ela tá do outro lado aqui da bancada, mas está com 12 volts, 13 volts, tá? O que acontece? Quando a gente liga a ignição no sistema com acelerador eletrônico, a tendência é que a gente já tenha um comando prévio que o processador envia para o driver, e o driver, né, que é a pecinha que a gente acabou de ver o datasheet, manda para o corpo. Eu não estou com o corpo aqui, mas eu estou com um relé que tem uma carga, lógico, não parecida com a do corpo, mas a gente consegue ver ali alguma coisa acontecendo, né, algum tipo de onda acontecendo. Na hora que eu ligar a linha 15, perceba que o osciloscópio vai capturar uma onda, um sinal. Deu para ver? Vamos de novo, ó. Vou desligar, vou ligar. Olha lá. Eu vou dar uma travada aqui, ó, para a gente conseguir ver a onda com clareza. Vocês vão ver o reflexo na tela aí, mas não liga não, viu, pessoal? O que a gente está vendo aqui, ó? Então a gente consegue ver o momento exato em que o relé ele atraca, né? E a gente observa aqui duas ondas opostas, que é bem legal, né? Então a onda de baixo aqui ela acaba tendo uma repetição, né, natural por conta da onda de cima, mas ela permanece, ó, em nível igual a zero. Ela permanece aqui em nível baixo, enquanto que a onda em amarelo está pegando o sinal em nível alto. Tá, o que isso quer dizer? Nível alto, nível baixo? Muito simples. Enquanto um mantém dentro de uma escala o potencial negativo, o chaveamento negativo, a outra parte do sinal ela eleva para um ponto positivo, para criar esse efeito que a gente vê bem, né? Ou escuta bem aí, que é o atracar do relé. Mas lá no veículo, o que vai acontecer? Ele vai produzir uma abertura, uma mudança, né? Um padrão diferente ali no corpo de borboleta. É claro que ali ele leva um tempo maior porque ele vai se autoajustar. Ele vai fazer esse comando aqui para se ajustar para a partida. E como aqui eu tô praticamente aqui sem pedal, eu tô sem potenciômetros de posição da borboleta, sem um monte de coisa, né? Eu só consigo ver o sinal puro mesmo. Seria isso aqui, o padrão básico que o sistema manda lá pro corpo, tá? Então dá para ver de uma forma bem legal, dá para ver sim, fazer um teste aí rápido, porque muita gente tem dúvida, como é que eu sei que é driver, que é processador e tudo mais. Normalmente, se o driver queima, ele já para de mandar esse sinal, até mesmo ali no fato de ligar a ignição. E se for, por exemplo, ali arquivo, alguma coisa do tipo, também vai faltar o sinal, mas aí a gente não vai ter o sinal na origem, que é o que eu quero mostrar ali, né? Então, esse é o primeiro passo. Aqui eu estou pegando o sinal em amarelo, que seria, teoricamente, o pino 80, e o sinal em azul, que seria aqui o pino 66, do esquema elétrico, tá? Seria basicamente aqueles pinos 17, 18 do driver e o pino 6 e 7 do driver. Deu para entender? Então essa aqui é a escala básica que a gente está vendo aí. Detalhe, eu estou colocando ele com 10 volts, 5 volts por divisão, os dois canais, tá? E eu estou mantendo aqui uma base de tempo de 100 milissegundos. Não estou deixando a base de tempo tão baixa, porque senão ele não vai conseguir ver a onda dessa forma bonitinha que a gente está vendo aí. Então base de tempo quanto maior, né? Assim, até uns 500 milissegundos é bacana. E a escala de tensão a gente observa aí algo em torno de 5 volts, que vai dar na média aí de 12 volts, tá? A gente tem aqui uma amplitude, uma altura aqui de quase, não chega a 12, né? Chega aqui a mais ou menos 10, 11 volts, tá? Que está tendo um consumo, claro, então ele vai reduzir. E o lado de baixo, a onda em azul, a gente pode observar que ela permanece em zero. Porque para funcionar tem que ter positivo de um lado e negativo do outro. A regra básica da DDP, né? Da diferença de potencial. Agora que você entendeu ali, que a gente mostrou para vocês ali no osciloscópio, né? O sinal, como a gente pode observar ali. Eu quero fazer o seguinte agora. Ó. Eu vou manter, né, o pino 80 aqui. Vou tirar. O que eu vou fazer agora? Ó? Eu vou lá no pino 22
porque o 80 ele corresponde aqui ao 22. Vou segurar a ponta do osciloscópio aqui e a gente vai ver um sinal bem diferente, né? Mas é claro, seria um reflexo desse aqui, só que com baixa intensidade. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, vou tirar o stop aqui e vou ligar a chave, né? O que vai acontecer agora aqui, ó? Ali na tela do osciloscópio eu vou ter que ver uma onda diferente daquela primeira que eu vi. Bom, vamos fazer aqui o teste, ó. Percebeu? Vou dar um pause ali para a gente poder observar. Olha só que doideira, galera. O sinal em amarelo, né, que pega bem nessa região aqui, inclusive tem até a mesma largura, ó, é o momento de disparo, né? Ou seja, o momento que o sistema ele vai reduzir aqui o nível de tensão para um potencial igual a zero para criar esse efeito e depois manter ele elevado, né, para conseguir criar o efeito aqui, ó, de reduzir o nível de tensão. Tá? Então esse é o sinal que teoricamente vem para a peça, que seria uma ativação do próprio processador. É como se o processador nesse sinal em amarelo aqui estivesse ordenando o momento para que o azul, né, o sinal em azul acontecesse. Tá? Então sem essa referência em amarelo, o azul sem chance, não tem como ocorrer. Bem bacana isso, né, pessoal? Então a gente consegue ir um pouquinho mais além e se aprofundar um pouco mais com o uso do datasheet, né? Bom, que conclusão que a gente chega? Deu para chegar numa conclusão? Com certeza, né? A gente primeiro conseguiu descobrir o componente que é responsável pelo acionamento do corpo. Conseguimos entender através do datasheet ali a operação dele de forma bem clara. Conseguimos mensurar qual é o pino que entra, o sinal que vem do processador para ele. E conseguimos também, claro, descobrir o pino que libera para o corpo. Numa situação real, o que aconteceria? A gente ou não teria o sinal em azul, como a gente pode ver ali, ou não teria o sinal em amarelo. Então é bem simples, é bem lógico na verdade, né? Faltando o sinal em amarelo, quem pode ser o responsável? O processador, né? Então, o processador pode estar com algum defeito sim, fazendo com que o sinalzinho amarelo não chegue até o componente e o componente, por sua vez, não libere o sinal para acionar o corpo. Pode ser um arquivo, pode ser o próprio processador, pode ser uma trilha rompida, tem N fatores que vão realmente podem fazer com que isso aconteça. Mas, uma outra sugestão, né? Às vezes o componente não está funcionando porque eu estou com um problema na alimentação que chega até ele. Então descobrimos quais são os pinos de alimentação também é importante para fazer um teste, né? Para você vir com o multímetro aqui e analisar, testar o componente. Aterramento também é importantíssimo, né? E também a gente pode notar aqui, se tiver algum problema no componente, a gente vai ter o sinal em amarelo, tradicional, tranquilo, mas muito provavelmente você não vai ter o sinal em azul ali, na representação que a gente está vendo, né? Então aí você já consegue cravar, já consegue chegar no parecer. Isso aqui, pessoal, é um diagnóstico além daquilo que é óbvio, né? Porque em muitos materiais você vai ver lá que isso aqui já está mostrando que é o componente do corpo. Você vai, troca e não resolve. E aí? Aí você entra com o datasheet, vê além do óbvio, entende o funcionamento da peça e aí com certeza o teu diagnóstico vai ficar muito melhor, muito mais preciso, que é o que eu sempre gosto de trazer aqui nos vídeos. Galera, que vídeo legal, né, pessoal? Um vídeo com muita informação técnica relevante. E é isso que a gente sempre traz para vocês aqui nos vídeos do YouTube e também nos nossos cursos, né? Lembramos a todo mundo que temos os treinamentos de reparo de centrais e treinamentos de edição de software para quem quer realmente ingressar nessa área. E nós temos uma novidade bem bacana que é o curso de eletrônica. Você tem interesse em ingressar nessa área, mas não conhece tão a fundo os componentes, datasheets, estruturas de circuitos, esse curso é para você. Esse curso realmente vai trazer à tona toda essa informação, como eu falei, falando um pouquinho da eletrônica analógica, os componentes principais que a gente vai encontrar no módulo, os principais testes, vamos falar ali de protoboards, né, que são placas para a gente criar protótipos, e também vamos entender um pouquinho o conceito da eletrônica digital nesse curso de eletrônica que com certeza vai ser aí o pontapé inicial para quem quer ingressar nessa área, né? Sem dúvida é um ponto bem bacana. Se você quiser mais informações, os telefones vão estar aí na descrição do vídeo ou no primeiro comentário. É só rolar um pouquinho a tela aí que você vai encontrar.
Pessoal, esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês. Um outro recado, né, antes de a gente acabar, não esqueça que semana que vem a gente vai ter um evento bem bacana, um evento importante que é a Automec, né? Se você ainda não fez a sua credencial, faça, porque a gente vai estar lá. Vamos estar dando uma volta por lá e também estaremos no stand da Hybrid E-Controls. Se você quiser mais informações, eu vou deixar também o link aí embaixo do site da Automec com o endereço para você nos encontrar por lá, beleza? E claro, a gente vai bater aquele papo bacana, podemos trocar bastante informação e com certeza conhecer um pouco a turma aí que assiste os vídeos do YouTube, que eu tenho certeza que vai ser um bate-papo bem bacana. Beleza, pessoal? Agora sim, esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês. Nos vemos em breve. Até o próximo vídeo. Valeu!